Bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, vamos ler e refletir sobre o Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Hoje também é dia de São Jorge, o santo comparado a São Miguel no Oriente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus ressuscitado. Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância da fé e do reconhecimento de Jesus na nossa vida cotidiana. É interessante notar que,
Apesar de estarem com Jesus ao seu lado, os discípulos continuaram cegos espiritualmente até que Jesus partiu o pão com eles. Foi nesse momento, quando Jesus realizou a ação de partir o pão, que os olhos dos discípulos se abriram e eles finalmente o reconheceram. Essa ação é uma clara referência à Eucaristia, sacramento central da fé cristã. Essa passagem do Evangelho de Lucas nos convida a refletir sobre a importância da fé, do reconhecimento de Jesus na Eucaristia e da comunhão fraterna em nossa vida cotidiana. Que possamos estar sempre atentos aos sinais de Jesus em nossa vida e fortalecer nossa fé através da partilha da Palavra de Deus e da celebração dos sacramentos. Que a mensagem desse Evangelho possa tocar nossos corações e nos inspirar a viver uma vida de profunda comunhão com Deus. Amém. Que a leitura do Evangelho possa abençoar seu dia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, para que a palavra de Deus chegue em todos os lares. Agradecemos por nos acompanhar, e desejamos que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.